Gente, eu vou explicar mais uma vez, só que talvez agora de uma forma melhor, o que são gatilhos mentais. Gatilho mental é tudo aquilo que causa uma reação em você, certo? Que você reage a ele. Aquilo é um gatilho. E o mesmo gatilho pode causar reações diferentes em pessoas diferentes. Mas existem alguns gatilhos que, pelo estudo de algumas pessoas, já se tornou assim como uma coisa comum para uma maioria. Não vamos dizer para todos, mas para uma maioria. É como se todas aquelas pessoas que recebessem aquele gatilho reagissem da mesma forma. E existem inúmeros gatilhos, inúmeros. Qualquer coisa pode ser um gatilho mental. Uma imagem, um som, um cheiro, não somente palavras, não somente copies. O fato é que estamos sempre atingindo uns aos outros. Estamos sempre usando gatilhos, mesmo que inconscientemente. Entende? Então, quando eu falo que eu não tenho nada para aplicar, não tenho nada para impor com gatilhos mentais, eu estou querendo dizer que eu não tenho a intenção de manipular você, que dominar você para os meus próprios interesses. É isso que eu estou querendo dizer. Mas até essas palavras que eu estou usando aqui, de uma certa forma, será um gatilho para alguém, para algumas pessoas. Será gatilhos. São gatilhos que eu não estou calculando para manipular. Eu estou oferecendo o meu conhecimento. E o interesse é ajudar a quem quiser ser ajudado. Aquele que quiser receber. É nesse sentido que eu digo que não vou usar gatilhos, porque todos nós usamos gatilhos mentais o tempo inteiro. Até na natureza. Não estou falando da natureza humana, natureza aí fora. Ela contém gatilhos mentais. E não é uma coisa negativa você reagir ao externo. Na verdade, é a maneira como você reage que vai fazer a diferença, não é a reação. E por que eu falo tanto em estar além da mente e do corpo físico, né? Você está numa consciência, na sua alma, além da mente. A mente é uma ferramenta, certo? A mente ela vai atuar mesmo com a alma, só que muitas vezes nós estamos atuando com um ego não transcendido. E isso pode não trazer consequências boas. Então, diante de um gatilho mental, nós precisamos deixar a alma no comando e não o ego. Então, assim, tudo que vem do externo, todos os gatilhos mentais que vêm do externo, passam a não estar no comando, entende? Mesmo que você concorde com o gatilho, foi você que escolheu, foi a sua alma que escolheu aceitar, permitir ou aceitar aquele gatilho. Porque é a alma que está no comando. A que deve estar no comando. Para que você obtenha os melhores resultados para você e para o próximo. E entenda uma coisa importante. Até esses gatilhos que estão surgindo para você, você atraiu. De certa forma, algo em você atuou, comandou, para que aqueles gatilhos chegassem até você. Talvez até para que haja um treino, né? Para que você se conheça e saiba quando você está atuando de verdade ou se está sendo levado por vontades que não são suas. Vontade da alma, que eu me refiro. Que o ego tem umas vontades meio burrinhas, e como eu falei, o ego não transcendido, ele é cheio de feridas, certo?
feridas e construções externas que às vezes encaminham você para uma situação ou uma vida que na verdade não é a que você gostaria mesmo de levar. E aquilo que eu falei, que eu não posso falar tudo, né? Que eu já expandi e que não tem como desexpandir, não existe isso. Quando a gente expande, tá expandido e pronto. Mas tem como a gente maneirar e tentar trazer alguma coisa que seja mais fácil de compreender para uma construção na vida densa, aqui na construção na 3D. Porque há conhecimentos tão superiores que não dá para a maioria compreender e não dá, nem serve para esse planeta, não serve ainda para esse planeta. Mas não é somente isso, porque a gente já está apresentando coisas de outros planetas para que a gente conheça que existem coisas melhores, certo? A gente já está apresentando isso, né? Apresentando planetas em que há mais harmonia, mais felicidade. Mas não é isso, sabe? É algo que, se eu falar, vai atrapalhar um pouco certos serviços que estão indo muito bem, sabe? Certos serviços que estão, de certa forma, elevando a vibração do planeta. Elevando a vibração porque as pessoas se sentem mais satisfeitas. Então eu não falo porque eu não quero atrapalhar isso. Eu só vou repetir uma frase que eu disse um dia. Não há livre-arbítrio, não há livre-arbítrio na inconsciência, não há. E vou dizer, isso tem um lado positivo. E eu estou me referindo a forças que a gente não enxerga aqui, certo? São forças em outras dimensões. Porque nós todos somos seres multidimensionais. Nós estamos atuando em várias dimensões ao mesmo tempo, no agora. Então esse nível aqui de inconsciência é o nível mais manipulado. Mas isso é algo até positivo. A um nível mais denso, não. A um nível mais denso existe algo que ainda não está muito consciente. E atua de uma forma que traz consequências ainda negativas. Mas é temporário, entende? Porque nós todos estamos sempre evoluindo. Mesmo que não pareça, mesmo que tudo pareça um caos, mesmo que tudo pareça triste, aquilo faz parte do movimento, entende? Para que haja a evolução. E as forças muito superiores, elas atuam aqui, mas existe uma permissão nossa em algum nível, entendam? Em algum nível, ou seja, não é no nível inconsciente. O nível inconsciente é completamente manipulado. Mas entenda, é uma permissão sua em um nível mais sutil, em uma dimensão que você está em um nível mais sutil. Então a gente tem que acabar com esse orgulho do ego e esse medo do ego de ser manipulado. Isso é uma coisa que me prendia muito. De certa forma ainda prende, mas como a minha consciência está expandindo muito, eu estou adquirindo mais energia e mais poder sobre mim mesma. Mas enquanto a gente não acordar, enquanto a gente continuar inconsciente, a gente vai estar sendo manipulado. E o que é pior, a gente pode estar sendo manipulado por coisas densas, certo? Por coisas dessa mesma densidade, por vontade do seu vizinho. Por vontade de alguém que nem lhe ama tanto assim. Pelo menos nesse nível da densidade não ama. Que tem desejos sobre você, que tem vontades que quer que você faça e você vai e acaba fazendo. Nesse ponto aí não é legal, entende? E existem níveis desse tipo de manipulação. Então, no caso, os níveis, as consciências mais elevadas em relação às consciências
que estão mais na densidade, elas atuam sim, porque nós precisamos, mas existe uma permissão nossa, e isso é bom, entende? É como a história do gatinho que eu contei. O gatinho que estava preso, tem um dos vídeos, eu contei a história do gatinho que estava preso lá em cima no muro, entre duas paredes, e ele é muito semelhante a muitos seres humanos, a atitude que eu vou contar agora, você aí vê se se identifica. E em algum momento todos nós passamos por isso, certo? Eu também. Mas o fato é que o gatinho estava lá preso. Eu vou contar novamente aqui para quem não assistiu o vídeo, certo? O gatinho estava lá preso e não conseguia sair dali. E tinha como sair. A gente chegava perto dele, mostrava como sair. Chegava a oferecer comida e água para ele se aproximar e a gente puxar e tirar ele dali. Mas ele não entendia e ficava lá preso. Depois ele começou a aceitar a nossa comida. Ele aceitava a comida e a água e tudo e começou a meio que se acostumar com a prisão. Se acostumou com aquele estado. A gente dava todo dia a comida e a bebida para que sair, né? Então, cada vez que a gente fazia isso, a gente tentava tirar e não adiantava. A gente tentava puxar com a comida. E não adiantava, porque ele arranjava um jeito de sair, porque ele sabia que aquela comida de qualquer jeito era dele. Então estava até confortável aquela prisão, estava confortável, sabe? E aí, o que foi que eu fiz? Bom, ele está inconsciente, achando que ali é o melhor que ele pode ter, mas existe um espaço enorme para ele se libertar, para ele comer coisas muito melhores, escolher as comidas por aí, ou então viver num lar onde ele possa ser muito mais bem tratado. Existe coisa melhor para ele. O que é que eu vou fazer? Vou deixar ele aí preso? Ou então mal acostumado, só alimentando o gatinho ali? Não. O que foi que eu fiz? Eu tive que usar a minha capacidade, a minha estratégia, usar os gatilhos mentais necessários para que aquele gatinho saia daquela prisão. Certo? O que foi que eu fiz? O que foi que eu pedi para fazerem, né? Na verdade, eu estava só instruindo. Eu pedi para não alimentarem mais. Eu disse, deixa ele sentir sede, sentir fome. Deixa ele sentir necessidade de sair. E aí, ele foi começando a enfraquecer, foi começando a sofrer um pouco, né? Claro. Mas ainda estava resistente, ele não entendia, a gente aproximava a comida e a água, ele ainda não entendia que ali era um chamado para a libertação, certo? Até que ele ficou exausto, muito cansado, muito triste, e aí, quando ele viu a comida, ele se aproximou, não esperou que a gente aproximasse, ele se aproximou mais, e aí a gente pôde pegá-lo, arbitrariamente mesmo, e tirar de lá. E foi quando ele esteve fora, ele foi alimentado, sentiu o ar, sentiu a liberdade, sentiu tudo de bom, mesmo que a gente tenha agido com arbitrariedade sobre ele, manipulando ele, usando gatilhos sobre ele, entende? Porque a intenção era que ele se libertasse. Mas perceba a distância que há entre a consciência de um ser humano e a consciência de um gatinho. É uma distância enorme. Nós somos uma só coisa. Eu sou o gatinho sou eu. Nós somos uma só coisa. Nós pertencemos, nós somos fragmentos do mesmo todo. Uma única verdade. Certo? Existe uma única verdade que é o todo. Fragmentado, esse todo é fragmentado em várias verdades. E em vários caminhos de volta a ele. Vários caminhos de volta a esse todo. Certo? Que é Deus. Podemos chamar de Deus, podemos chamar de todo, podemos chamar do que quiser. O que importa é que tudo é uma coisa só, fragmentada. E nós mesmos somos fragmentados, certo? Mesmo a nossa singularidade, ela é ainda fragmentada. Mas isso é um outro assunto, que é justamente a multidimensionalidade que nós temos também, né? A própria singularidade que eu me refiro. Então, muitas vezes, quando eu quis alertar alguns grupos, né, para que tivesse esse cuidado com a manipulação e o uso dos gatilhos mentais
Porque você pode estar usando em seres completamente semelhantes a você para que você obtenha um interesse pessoal, um interesse egóico. E isso não é legal. O legal é que você faça pelo outro aquilo que seja de acordo com o todo, ou seja, o bem maior. Um bem coletivo. Porque no final das contas, quando nós atuamos de uma forma com interesses somente para nós, somente para a nossa singularidade, nós estamos o quê? Atuando contra nós mesmos. Por quê? Porque o outro fragmento, aquela outra singularidade, também somos nós. E onde eu não quero atrapalhar e onde eu não quero contar? Porque há uma manipulação, inclusive em um nível mais sutil, em que as próprias pessoas que estão atuando não sabem. Mas se eu for contar como acontece, pode causar um gatilho mental na cabeça dessas pessoas e acabar prejudicando o serviço que está sendo bom. Pelo menos por enquanto está sendo bom. Pelo menos nesse nível e por enquanto. Eu sei que isso ainda vai se elevar, mas por enquanto está servindo. Tudo que é funcional, né, continua. Quando deixar de ser funcional, vai deixar de existir. Então não é uma coisa que nós temos que nos preocupar. A gente não tem que se preocupar com nada. A gente tem somente que ser, fazer aquilo que está na alma, aquilo que surge dentro, e a gente vai e atua. É assim que a gente tem que ser. E eu estou dando esse meu exemplo porque eu fui sempre muito preocupada com atuações que causassem prejuízo ao coletivo, atuações que trouxessem consequências negativas. Então eu acabava julgando coisas pelo meu ponto de vista, entende? E era um ponto de vista egóico ainda não transcendido. Alguns, sim, eram pontos de vista conscientes, mas entendam, eu estava julgando, eu não estava simplesmente atuando de uma forma da liberdade ao outro, eu estava criticando. Eu posso somente expor. A maneira como a pessoa vai receber, ela tem a liberdade para isso. Ela tem liberdade para isso. E eu não tenho que ficar com raiva dela porque ela não me atendeu, não me entendeu, não me compreendeu, não me aceitou, não aceitou minha verdade, não aceitou aquela consciência que eu já adquiri, que ela não adquiriu. Não, isso já é inconsciência. Quando a gente julga dessa forma, a gente já está sendo inconsciente. Então eu vou parar agora para que eu não acabe falando. Porque no momento certo, essas pessoas vão tomar essa consciência e vão melhorar o que elas já estão fazendo de bom. É isso que é verdade. Elas já estão fazendo de bom, mas elas vão melhorar o que elas já estão fazendo de bom. É isso. Só que se eu falar, não vai ser a mesma coisa que elas descobrirem em si. É como se fosse assim. Se eu falar, vai acontecer tipo um gatilho contrário. Entende? E isso não é construtivo, não vai ser construtivo. Eu não estou me lembrando de uma palavra melhor agora. Pelo menos no ponto de vista que eu estou tendo agora, diante desses grupos, dessas pessoas, dentro do que eu estou conseguindo perceber, não vai expandir a consciência delas através dessas minhas palavras, entendem? Porque elas podem conter gatilhos que vão dar um efeito, essa palavra, efeito, efeito inverso, entendem? Pode acontecer um efeito inverso àquilo que é necessário, que é a expansão da consciência. Um abraço fraterno bem carinhoso e até o próximo vídeo.